A gordura no fígado, algo tão comum nos exames hoje. Você sabe o que ela é? Fique conosco e saiba mais. Olá, eu sou Daiane Buglio, médica geriatra. Eu sou Emanuel Teixeira, neuropsicólogo. E esse é o canal Longevidade em Pauta. Bom, pessoal, hoje eu estou com a minha amiga novamente, doutora Daiane, geriatra. E esse tema da gordura no fígado, ele é interessante, porque muita gente fala sobre ele, mas ninguém sabe exatamente do que se trata. Na verdade, o termo técnico é esteatose hepática, né? Então, eu queria começar esse bate-papo perguntando o que é esteatose hepática e quais são os principais sintomas, ou se ela é assintomática. Como é que a gente lida com isso? Tem sido muito comum a gente falar, eu tenho gordura no fígado, porque tem sido, acredito, um pouco mal do mundo moderno. Mas a esteatose hepática, como o próprio nome já diz, é a gordura no fígado, de forma traduzida, digamos assim, mas que é o acúmulo de gordura dentro dos hepatócitos, as células que formam o fígado, de forma prolongada, por um grande período de tempo e que causa um processo inflamatório, causa uma inflamação nesse fígado. E que, se não tratada, que se não acompanhada, ao longo do tempo, pode levar a um quadro de hepatite gordurosa, de uma cirrose hepática e causar grandes problemas a quem tem. O que você considera como fator de risco para você desenvolver a esteatose hepática? Fatores de risco são decorrentes da síndrome metabólica muitas vezes, então que é a resistência à insulina, ou seja, a dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula e produzir uma insulina adequada, ainda não diabético necessariamente, mas o diabetes também é um dos grandes fatores de risco. Outro grande fator de risco são as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão, que é a famosa pressão alta. E depois vem outras que são menos importantes, digamos assim, do que esses grandes fatores de risco. E o ganho de cintura abdominal também, de gordura abdominal, que leva à resistência à insulina, consequentemente desencadeia todo o processo também. Tá. Você identifica que existe uma maior prevalência de esteatose hepática em alguma faixa etária, por exemplo, ou homem, mulher? Existe um perfil de paciente que realmente desenvolve mais isso? Sim, a partir dos 40, 50 anos a gente vê esse perfil maior. Talvez seja até pelo próprio estilo de vida que vem, né, ao longo do tempo. E conforme o paciente mais obeso ou com maior cintura abdominal, ele também acaba desenvolvendo muito mais. Um dos fatores de risco que eu também não falei são os distúrbios do colesterol e do triglicérides. Isso também faz com que haja um risco maior de esteatose hepática. O fato de ser, pelo que eu entendo, uma situação assintomática, pelo menos no começo, você não tem sintomas, né, de gordura no fígado. Como é que você descobre, desconfia ou faz o diagnóstico? Apesar da maioria ser assintomática, porque normalmente a população tem aí na fase mais leve, né? No decorrer ela pode desenvolver sintomas como empachamento, como distensão abdominal, dor no abdômen, cansaço, fadiga, isso está relacionado, mas no geral é fácil o diagnóstico através de um exame de ultrassom que observa-se e aí sim começa a se investigar de uma forma maior, seja necessário um exame de imagem, uma ressonância de abdômen ou uma elastografia, mas aí vai depender muito do nível que estiver essa esteatose. Quando ela está na fase leve e quando você já diagnostica os fatores de riscos presentes, uma vez que você consegue que o paciente mude esses fatores de risco, já tem um grande ganho e você acaba acompanhando. Muito mais do que tratamento, porque para esse tipo de doença não existe tratamento medicamentoso.
vai existir depois quando houver essa piora do grau inflamatório, da evolução. Mas a ideia é que a gente não deixe evoluir. Então, o principal tratamento prioritário é mudar o estilo de vida. Mudança de estilo de vida, sem dúvida nenhuma. Aí entra alimentação, prática de atividade física, redução do peso corporal, né? Ganho de massa diminuição do muscular. açúcar. Então, a gente pode entender que você ter uma certa quantidade de gordura visceral, uma barriguinha proeminente, não é só uma questão de estética. Também está muito relacionado à saúde. Demais. Porque tem essa coisa de que eu tenho que me aceitar como eu sou. Entendo. Mas algumas situações podem ser, sim, fator de risco para algumas doenças. A gordura visceral, que é essa que fica no abdômen e que o homem desenvolve, a famosa barriguinha de chope que falam, a mulher na menopausa, por conta da queda do estrógeno, acaba mudando o corpo e ganhando mais gordura visceral também, são fatores de riscos preponderantes. Então, é isso, é correr atrás do prejuízo, mas na verdade não é nem correr atrás do prejuízo, é tentar não chegar no prejuízo. Tá. E assim, vamos agora falar da seguinte maneira. O paciente tem esteatose hepática num grau assim muito avançado. Existem casos realmente de você perder a função do fígado, necessidade de transplante, isso é muito prevalente ou não? Não é tão prevalente, mas na prática clínica eu tenho visto muito mais do que anteriormente, principalmente nos pacientes diabéticos. Então, evoluir para uma cirrose hepática, não consigo falar aqui nesse momento em proporções em relação à questão etílica, né? Mas nós percebemos na prática clínica que houve um aumento dos casos, principalmente em relação ao estilo de vida, e os pacientes com diabetes, principalmente aqueles diabéticos não controlados e não tratados, esses sim evoluem mais rapidamente para cirrose hepática. Então, tenho sim pacientes em tratamento, em acompanhamento com o hepatologista, que desenvolveram ao longo do tempo a cirrose em decorrência do diabetes e da própria síndrome metabólica como um todo, porque a gente tem que lembrar que o diabetes também, ele não é uma doença pontual, no que eu quero dizer assim, de órgão. Ele acomete o sistema todo, ele acomete vasos, ele acomete o fígado, ele acomete o rim, ele acomete olhos, ele acomete cérebro. Então, é uma doença metabólica muito grave, que muitas vezes ela é subjulgada quando diagnosticada, quando a gente é mais jovem. Subestimada, né? Mas que a gente paga um preço muito alto lá na frente. Eu posso dizer também que a questão da esteatose hepática, o risco de uma complicação, ele aumenta, por exemplo, se a pessoa é um alcoólatra contumaz, assim, uma pessoa que bebe com muita frequência, claro que também tem uma sobrecarga hepática importante, né? E outra coisa também é medicamentoso. Eu ia te perguntar isso, a questão da cirrose medicamentosa, muitas pessoas desenvolvem isso também. Desenvolvem. Né? Conta de uso abusivo de medicamentos. Uso abusivo. Tanto é que essa semana foi até discutido sobre o paracetamol aqui no Brasil, porque em outros países, como nos Estados Unidos, não é vendido à torta à direita como a gente vende aqui. Aqui é venda livre, né? E aqui é venda livre, tanto a dipirona como o paracetamol. Por quê? Por conta da hepatotoxicidade, da toxicidade no fígado, né? E que pode levar à falência hepática. Então, outra coisa que as pessoas não se atentam, mas que a gente tem que ficar atento, o uso abusivo de polivitamínicos e suplementos. Sério? Né? O uso abusivo também, muitos fazem metabolização hepática no fígado e consequentemente também desenvolvem. Então tudo é aquela velha história, a dose entre o remédio e o veneno é pequena, então a gente tem que sempre tá atento a tudo isso. E o brasileiro, ele tem a cultura de se automedicar. Sim. Eu acho que a cultura e até o próprio contexto caótico de saúde pública, né? Porque imagine o seguinte, eu quero marcar uma consulta pública, 6 meses de espera, 4 meses de espera, né? Então também eu acho que sim, tem essa questão da cultura, mas a própria dificuldade de acesso. Eu tenho uma enxaqueca, vou passar no médico daqui
4 semanas. Às vezes 4 semanas não, 4 meses, então é complicado. Até mesmo com os convênios também tá bem complicado, né? Às vezes você tem uma dificuldade, até mesmo pelo convênio, de ter uma consulta rápida. Então isso acaba levando também à automedicação. Mas sim, é cultural. Conselhos para você que você daria para o pessoal jovem, entre os 20 e 30 anos aí, na plena juventude, para não chegar aos 50, 60 com esteatose hepática, precisando fazer um transplante de fígado? É aquilo que eu sempre falo nas redes e bato na tecla no consultório, que é: construa saúde. Nós temos que mudar a ideia da medicina reativa. Não é adoecer para tomar um remédio, é cuidar para não adoecer. Sim. Então, de novo, quais são os pilares? Se nós observarmos, acho que em todos os nossos programas a gente fala os mesmos tratamentos, mas... Alimentação, atividade física, sono, estilo de vida, gente. É isso, é medicina preventiva. As pessoas às vezes acham que a solução está numa cápsula, e não. Isso, não é. A solução é mudar o seu estilo de vida o quanto antes. Isso vai refletir, né, na sua velhice ali, né? Então, o que você está fazendo agora, você está plantando para colher depois. E, gente, é engraçado, né? Eu tô até rindo aqui, mas assim, a gente sabe o que fazer, na verdade. Se talvez fazer uma entrevista, eu me lembro uma vez teve uma entrevista para um programa de grande audiência, e aí o repórter falou: olha, em termos de pesquisa, o brasileiro sabe o que ele tem que fazer. A questão é fazer, né? Então, assim, não fiquem só na informação. Façam. E, de novo, construa, mude o paradigma sobre saúde. Porque se você voltar lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde tá o bem-estar físico, psíquico e social. Então, assim... não é a ausência de doença. Saúde não é a ausência de doença. Então, precisa se construir saúde. Perfeito. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau.